Nosso boa noite a todos, em especial a Cristiane, que está aqui já conosco. Antes de passarmos para a palestrante, eu gostaria de lembrar que hoje, além da reunião pública que as pessoas estão acostumadas a frequentar na nossa casa, nós estamos em nosso período festivo, cultural, do movimento espírita, do 7º Conselho Espírita de Duque de Caxias. Então, o nosso 7º CEU está realizando a Semana Espírita de Duque de Caxias, que é surgida há quase 7 décadas atrás por um grupo de companheiros, então, da União dos Espíritas de Caxias, resolveu fazer a Semana Espírita, e na primeira semana eles faziam a apresentação das obras da codificação de Allan Kardec. De lá para cá, a Semana Espírita tem sido realizada regularmente, tendo sempre como base, na escolha dos temas, as obras da codificação. Em relação ao nosso expositor, eu vou fazer uma breve apresentação para que possamos conhecer um pouquinho mais, né? Cristiane Jux, trabalhadora e palestrante espírita, assessora da área nacional de comunicação social espírita da Federação Espírita Brasileira, colaboradora na apresentação e roteirização de diversos programas da FEB TV. Fundadora do projeto Raízes Audiovisual e Espiritismo, trabalhadora da área de comunicação social espírita do CERT. E, com todos esses afazeres, ela aceitou o nosso convite para estar participando conosco da Semana Espírita no dia de hoje. Seja bem-vinda, Cristiane, a palavra é sua a partir de agora. Obrigada, amigo Ricardo. Eu espero que vocês estejam conseguindo me ouvir bem. Tá tudo certo com o meu áudio? Estamos ouvindo claramente. Maravilha. Então eu preciso manifestar minha alegria de estarmos juntos hoje, principalmente por ser um momento, um evento que faz parte de uma semana espírita. E esse meu atestado, né, da importância de uma semana espírita tem também muito a ver com a temática que me foi solicitada para a noite de hoje. Nós vamos tentar conceituar um pouco a importância do núcleo espírita, da casa espírita, e como esse conversa com todo o movimento de unificação, e a importância desses laços, a importância dessa força integradora. Quando eu ouvi a apresentação, para o início, né, desse momento da palestra espírita, muito me alegrou, né, a lembrança dos dirigentes da casa, relembrando como tudo começa com a união dos tarefeiros espíritas da região de Duque de Caxias, que resolveram congregar esforços e darem perpetuidade a essa iniciativa da Semana Espírita. E ela traduz o que já está posto, inclusive no livro dos médiuns. Eu até estava separando aqui, no capítulo 24, no item 334, vejam o que Allan Kardec vai falar da importância de momentos como esse. Esses grupos, ou seja, os centros espíritas, correspondendo-se entre si, visitando-se, estimulando a presença amiga nos diversos núcleos espíritas de uma determinada região, voltando a Kardec, visitando-se, permutando observações, podem, desde já, formar o núcleo da grande família espírita, que um dia consorciará todas as opiniões e unirá os homens. Vejam aí a característica integradora de esforços como o dia de hoje. Unirá os homens para um único sentimento, o da fraternidade, trazendo o cunho
da caridade cristã. Então, a proposta da Semana Espírita, né, emerge dessa vontade de se estabelecer uma rede de trabalho na região, no caso de vocês, na região de Duque de Caxias, onde preferencialmente todos os tarefeiros das casas espíritas da região deveriam visitar-se mutuamente, prestigiar a Semana Espírita para fazer florescer essa iniciativa inicial que o Ricardo nos narrou agora, que nos contou agora, que é já solidificado em Caxias, no sétimo seu, essa iniciativa da Semana Espírita, de uma certa forma, revigorando essa instrução de Allan Kardec no Livro dos Médiuns. Mas também queremos, na noite de hoje, falarmos um pouco sobre a conceituação do que é uma casa espírita e como, através desse núcleo de trabalho, consegue-se irradiar a mensagem consoladora e a mensagem libertadora da doutrina espírita. Então, nós vamos fazer um voo rasante de algumas conceituações acerca desses temas, né? E a gente começa lembrando uma frase muito consoladora que nós vamos encontrar no evangelista João, no capítulo 14 do Evangelho de João, no versículo 16. E João nos conta o seguinte: a palavra de Jesus dizendo: e eu rogarei ao Pai, e ele vos enviará outro Consolador, a fim de que fique eternamente convosco. Essa frase eu acho linda, porque nos garante a presença amorosa da mensagem do Cristo através da terceira revelação, desse Consolador prometido, em um espaço de tempo que o nosso irmão maior, que o Cristo, governador planetário, prometeu ser essa presença eterna ao nosso lado, jorrando luz, jorrando esclarecimento, estimulando a fraternidade entre as pessoas, que é justamente o que o vigor da mensagem espírita. E esse Consolador prometido, ele vai estar conosco, segundo o Mestre, eternamente. Ou seja, em um tempo sem limites, na eternidade de Deus. Nós somos espíritos imortais que temos o privilégio de, em determinado momento da evolução humana, termos recebido nas luzes da Paris do século XIX a mensagem espírita como esse esteio conceitual, essa fonte imorredoura de luz, esse farol para as nossas vidas, constituindo-se esse Consolador, né? Essa realidade consoladora que nos entrega a informação da imortalidade da alma, da pluralidade das existências, da possibilidade de reencarnarmos diante de uma justiça divina, renovando para nós outros a oportunidade da remissão dos nossos erros e da construção da nossa evolução espiritual. Então, todos esses conceitos nos foram revelados pelo Consolador prometido, descrito por João justamente nesse capítulo 14. E é algo que nos anima, porque nos consola, sabendo que a lei divina, que a lei maior, vai estar permeando eternamente as nossas vidas, até atingirmos o estágio de espíritos puros e podermos nos colocarmos como colaboradores diretos de Deus nos processos de criação, diria eu, dos universos. A gente conhece apenas um universo, mas são plurais os universos. E nós chegaremos a um ponto, né, de podermos colaborar com Deus diretamente e sermos para ele, melhor dizendo, auxiliares. E aí,
eu me lembro muito também do que nos entrega Herculano Pires, e nesse caso especificamente na obra O Espírito e o Tempo. Quando Herculano Pires vai detalhar, vai interpretar algo que a gente vê escrito no frontispício do Livro dos Espíritos, uma expressão que é filosofia espiritualista, mostrando a característica de doutrina do Espiritismo que carrega consigo não só o aspecto religioso, como também o aspecto científico e como também resgata todo um bojo, todo um embasamento, toda uma base cultural das antigas civilizações no contexto da filosofia. Então, Herculano Pires vai nos dizer, né, e ele coloca isso, né, essa interpretação na obra O Espírito Tempo, que Kardec, quando lança o Livro dos Espíritos, ele quis sublinhar a ideia de que esse Consolador prometido, citado por João, é uma evolução na história das religiões e na história, melhor dizendo, da religiosidade ofertada ao homem encarnado na Terra. A doutrina secreta, né? É uma doutrina, como classifica também Leon Denis, que é o ápice da revelação. Estamos num terceiro momento de revelação. Quais foram os dois primeiros? O período de Moisés, que conceituamos como sendo o período mosaico da primeira revelação, né? Destinada ao povo hebreu, porque o povo hebreu naquele momento, na Palestina, né? Naquela região asiática, esse povo hebreu que ainda vivia no período tribal, esse povo hebreu era o único que tinha, né, a noção de um Deus único. E esse povo, né, essa cultura, ela estava cercada de outras culturas, mas culturas politeístas, que acreditavam em diversas divindades. Então, a primeira revelação, ela é ofertada ao povo hebreu para que esse pudesse dar impulsionamento à ideia de um Deus único e, através do espírito missionário de Moisés, pudesse fixar a ideia da justiça, né, no ordenamento daquele povo, para que depois, ao longo da história, pudesse se suceder todos os acontecimentos até a libertação do povo hebreu que era escravizado no Egito, para que eles empreendessem a caminhada em busca da terra prometida, em busca de Canaã. E nessa terra prometida, almejada pelo povo hebreu, fundavam-se depois as 12 tribos de Israel, que seria o grande berço para a segunda revelação, que é quando temos o advento, né, de um grande exercício de imolação do nosso Cristo, do nosso governador planetário, do nosso irmão Jesus, que desce à terra para exemplificar o Evangelho, para nos entregar a boa nova, para nos entregar o farol da moral cristã, para nos evangelizar e para nos lembrar que somos filhos de Deus, plenos de potencialidades, e temos a condição de dar progresso ao mundo desde que nos aperfeiçoemos individualmente. Então a gente faz essa varredura no tempo para a gente entender a importância do Consolador prometido, a importância desse terceiro momento e do porquê Herculano Pires vai se deter e vai sublinhar essa expressão filosofia espiritualista, porque essa doutrina secreta que vai resgatar a filosofia da antiguidade, somando-se às inovações do século XVIII e XIX, quando acontece
o eclodir da ciência e recuperando e sedimentando como base dessa doutrina de luz as máximas do Cristo. Então temos, ao longo da história da humanidade, a verdade sendo, a grande verdade com V maiúsculo, nos sendo revelada ao longo desse processo de revelações para a humanidade. E essa verdade, essa doutrina secreta, ela permeia a história da humanidade. E quando chegamos no momento da terceira revelação, passamos a nos organizar de acordo com o estímulo dado e a orientação dada pelos livros da codificação em unidades de centros espíritas, formando uma grande teia de realizações no bem. A orientação dada por Kardec e chancelada e publicada, inclusive, quero mostrar para vocês a capa. Essa edição aqui é uma capa antiga. Ela já foi... essa obra ela já ganhou uma revisão pelo Conselho Federativo Nacional da FEB e vocês podem encontrar em todas as livrarias espíritas. No CERJ, inclusive, tem esse livro chamado Orientação ao Centro Espírita, que foi resultado de um grande fórum de discussão e de reflexão com o somatório de ideias dos presidentes das federativas do Brasil inteiro, orientado, né, pelo núcleo diretor da FEB no Conselho Federativo Nacional, que é uma reunião presencial que acontece todos os anos em novembro em Brasília, onde dali emergem todos os projetos de trabalho que vão ser apresentados ao movimento espírita brasileiro. E em dado momento, agora eu não vou me recordar direito em que ano foi lançado Orientação ao Centro Espírita, mas data com certeza da década de 90 e depois foi revisto exatamente para ganhar uma atualidade, né? Porque o mundo ele vai evoluindo, as relações vão se modificando e foi necessária uma revisão no texto original. Mas nessa obra nós vamos encontrar um capítulo que vai nos falar do centro espírita. E o que são, né, o centro espírita? Então vamos conceituar primeiro, para que depois a gente possa falar de como podemos cuidar no centro espírita da divulgação do espiritismo. Então, segundo a obra, segundo esse roteiro que nos é ofertado pela Federação Espírita Brasileira, os centros espíritas são núcleos de estudo, e a gente vai sublinhando as palavras importantes. São núcleos de estudo, de fraternidade, de oração e de trabalho, praticados dentro dos princípios espíritas. Então, por essa primeira conceituação, nós já começamos a perceber o que é importante buscar na casa espírita quando adentramos uma. É importante buscar a orientação do estudo para melhor compreendermos a doutrina espírita, né? É importante o exercício da fraternidade para sabermos retirar o espírito da letra. É importante a busca da conexão com o alto, porque o centro espírita não deixa de ser um templo onde vamos buscar esse religare, esse espírito de religiosidade com o Criador. E é um local de trabalho, é um local onde devemos ofertar as nossas capacidades, devemos ofertar a nossa condição de liderança, devemos ofertar o nosso suor, devemos ofertar as nossas lágrimas no sentido do acolhimento daquele que sofre e abraçá-lo e talvez até chorar com ele para estimularmos nesse companheiro a noção do pertencimento. São escolas, continua aqui o livro, né? São escolas de formação espiritual e moral,
que trabalham à luz da doutrina espírita. São focos de luz que nos estimulam o aperfeiçoamento espiritual, intelectual e moral. São postos de atendimento fraternal para todos os que buscam com o propósito de obter orientação. E o que mais o mundo precisa hoje, meus amigos, é de consolo, é de orientação, né? O mundo, ele está em feridas, o mundo está em chagas, e nada melhor do que oferecermos a água lustral do Evangelho para dessedentarmos os irmãos que sofrem. Esclarecimento, ajuda e consolação. Essas são as orientações, né, da prática evangélica dentro da casa espírita. São recantos de paz construtiva que oferecem aos seus frequentadores oportunidades para o refazimento espiritual e a união fraternal pela prática do amai-vos uns aos outros. A casa espírita, ela não é apenas paredes, janelas e portas. Ela não é apenas um local físico. Ela é muito mais além. Ela é um espaço afetivo. A casa espírita é um espaço amoroso onde aprendemos a nos exercitar no sentimento de fraternidade, no sentimento de solidariedade. E aí eu me lembro de Kardec, em um texto belíssimo de Obras Póstumas, quando ele vai trabalhar os vícios do egoísmo e do orgulho. E nesse texto, em dado momento, né, ele também cria um gancho para o texto subsequente em Obras Póstumas, que ele vai intitular com a máxima da Revolução Francesa: liberdade, igualdade e fraternidade, dizendo que essa conjuntura de ideias formariam, teoricamente, a princípio, uma sociedade ideal. Esse era, inclusive, o ideal daqueles que filosofaram sobre a perspectiva da Revolução Francesa, inspirados pelo Iluminismo, né? A Revolução Francesa, que traz a ruptura com o imperialismo, com as realezas da Europa, com os reinados da Europa, mas também marca no tempo, na história da humanidade, o início da Era Moderna, carreando consigo conceitos que se coadunam com o Evangelho de Jesus. A Revolução Francesa propagava a liberdade, a igualdade e a fraternidade. Mas Kardec analisa com muita lucidez essas três palavras, dizendo que elas funcionam juntas e uma estabelece condição para que a outra possa agir. E ele nos diz: não há nenhuma perspectiva de liberdade se não exercitarmos o sentimento de igualdade, porque o orgulhoso, aquele que não se vê no mesmo patamar do irmão mais próximo, o orgulhoso que se julga superior ao outro, nunca será capaz de dar liberdade ao irmão próximo, porque a tentativa dele vai sempre ser de submeter aquele que ele julga ser menor do que ele para a realização dos seus caprichos, para a realização das suas vontades. Então, o orgulhoso, ele subjuga, e daí porque ele não consegue ofertar liberdade para o próximo. E sem o exercício da igualdade e da liberdade, é impossível, numa ação coletiva, estabelecer-se a noção da fraternidade. Então, voltando para a análise do núcleo de trabalho que é a casa espírita, não se justificam situações que, infelizmente, são corriqueiras ainda
no movimento espírita e nas casas espíritas de lutas pelo poder, de lutas por protagonismo, de irmãos criando cisânia, uns grupos contra outros grupos, dentro às vezes até da própria casa espírita, antagonizando-se mutuamente em relação aos projetos de trabalho. Porque a casa espírita e o núcleo espírita foi criado pelos nossos amigos espirituais superiores, nos dando ensejo do exercício do trabalho espírita, para que pudéssemos aparar as nossas arestas e não nos incensarmos uns contra os outros mutuamente. Não nos cabe reproduzir dentro do movimento espírita os nossos quereres do materialismo humano. E muitas vezes reproduzimos nas nossas searas de trabalho, apesar de entendermos na teoria o que nos fala a doutrina espírita, nós não conseguimos agir em consonância com os preceitos espíritas e abrimos brechas nos nossos núcleos de trabalho, nas casas espíritas, para o personalismo, para a fofoca, para a cisânia, para o antagonismo de tentar derrubar o outro porque eu não concordo com aquele projeto de trabalho. As lutas pelo poder, né? Eu preciso lutar para permanecer na diretoria da casa, né? Quando que o pensamento deveria ser: eu preciso me manter conectado com o alto para poder bem servir a espiritualidade superior, tendo eu cargo ou não. Então nós vemos que existem muitas matizes nesse relacionamento do trabalhador espírita, do simpatizante espírita que está chegando na casa e às vezes não sabe muito bem o que procurar, e daí porque o estudo é importante, porque ele vai poder avaliar se naquele núcleo, naquela casa espírita, ele vai encontrar aquilo que ele está buscando, né? É feito com isso, né? Um alinhamento de expectativas. E o trabalhador espírita precisa, em vários âmbitos de trabalho dentro da casa espírita, ele não pode prescindir do estudo. O médium que não estuda, ele está sujeito, né, a ser arrastado por espíritos enganadores, né? A equipe que trabalha com mediunidade precisa estar afinada, precisa estar alinhada, não só em perspectiva do estudo, como em reciprocidade de sentimentos nobres, porque aí a reunião mediúnica vai funcionar muito melhor. Então a gente só está repassando aqui algumas posturas desejáveis e, infelizmente, a gente não verifica isso em todos os lugares e em todo o movimento espírita. Existem ainda algumas arestas para serem aparadas nos nossos comportamentos enquanto espíritas, trabalhadores espíritas, né? E aí nós vamos ver, né, também uma sinalização no Livro dos Espíritos sobre a finalidade maior, né, do espiritismo e como o centro espírita, sendo esse núcleo de trabalho, deve dar encaminhamento a essa finalidade maior. Diz Allan Kardec na conclusão do Livro dos Espíritos: por meio do espiritismo, a humanidade tem que entrar numa nova fase, a do progresso moral, que lhe é consequência inevitável. Meus amigos, eu gosto sempre de dizer, a lei do progresso, ela é inexorável. Existe posto um convite, como nos revela a parábola do festim das bodas. Nós somos convidados a nos sentarmos à mesa com o Senhor para esse banquete nupcial. E quem é esse noivo? O noivo é justamente o Evangelho com a sua boa nova, com os seus preceitos morais. E nós somos o tempo todo convidados para o festim das bodas, mas às vezes
não chancelamos a oportunidade da nossa presença nesse banquete, nessa festa, nos sentando à mesa por não portarmos a veste nupcial branca, que traz o simbolismo da pureza, traz o simbolismo do alinhamento com a espiritualidade superior, com o exercício, com o pôr em prática dessa moral do Cristo, para que nós não estacionemos apenas no nível teórico do que já pudemos aprender sobre a moral do Cristo, mas que, acima de tudo, possamos colocá-la em prática e assim nos sentarmos nessa mesa da parábola do festim das bodas para sermos, de novo, voltando, colaboradores da criação, parceiros de Jesus na construção de um mundo regenerado. Então, o progresso moral, a lei do progresso, faz parte de um conjunto de leis naturais, né, que somam-se, aglutinam-se e entendemos também como sendo a grande lei divina. Então, o progresso, a evolução do planeta Terra vai acontecer, queiramos nós ou não. A questão é, vamos ser observadores dessa mudança ou vamos ser colaboradores nessa mudança? Muito se fala da transição planetária. Muito se diz que nós estamos, né, ainda em um mundo de provas e expiações, caminhando para um mundo de regeneração. Mas eu digo que essa proposta de transição planetária, ela já se encontra em pleno curso. Nós estamos, meus amigos, no primeiro segundo, do primeiro minuto, da primeira hora do processo de transição planetária. E essa transição planetária, esse progresso do nosso mundo de provas e expiações para o mundo de regeneração já se encontra em curso. Nós já estamos nos avizinhando para sermos participantes de um mundo regenerado. Mas a questão é, nós vamos acelerar esse processo ou nós vamos retardar esse processo? Porque essa transição planetária, ela vai acontecer conosco ou sem a nossa participação. Vai chegar um momento que a própria situação externa das coisas que nos rodeiam irá nos impulsionar para sermos participantes ou não dessa transição planetária. E se nós não estivermos alinhados nesse momento com essa situação externa, que faz parte da lei do progresso e que está em curso, a nossa destinação será o exílio em outro mundo, compatível com o nosso estado evolutivo. Foi o que aconteceu, que nos revela o irmão Emmanuel, o benfeitor Emmanuel, quando nos fala sobre os degredados de Capela no livro A Caminho da Luz. A constelação de Cocheiro com o planeta Capela, essa situação lá fez parte da lei do progresso. E Capela evoluiu enquanto planeta. E quem não mais se coadunava com aquele planeta em progresso, em progressão de mundo, foi exilado. Para onde? Para a Terra. Porque a Terra estava naquele momento, em termos vibratórios, consoante com essas almas de Capela que ainda se exercitavam, né, dentro dos vícios, de alguns vícios, apesar de serem evoluídos intelectualmente. E tivemos as antigas civilizações, né? E quem quiser se aprofundar e se detalhar mais nesse processo, leiam A Caminho da Luz. Então, por meio do Espiritismo, a nossa destinação é o progresso moral, que é consequência inevitável. E a casa espírita, ela precisa se constituir como um dínamo para que esse futuro aconteça. Ela precisa se constituir como um núcleo de trabalho
que estimule os seus frequentadores a serem co-participantes desse processo de progressão moral. E aí nós vamos aproveitar, e eu estou observando aqui o tempo, ainda para falarmos das 4 dimensões da casa espírita. A casa espírita, meus amigos, ela é hospital, porque atende doentes no pensar, doentes no agir e também doentes do corpo físico. A casa espírita, ela é escola, porque ela nos coloca em contato com o conteúdo libertador e consolador da doutrina espírita. Contato nos entregando conhecimento sobre toda essa lei natural que eu falava anteriormente. Que temos, né, a plena consciência que a vida ela nos ensina. Mas o Espiritismo nos explica o que a vida nos ensina. Porque nem tudo pode ser intuído pelo homem. Né? A vida ela está aí, os fenômenos acontecem. As leis que regem a matéria aprendemos na escola do mundo físico. Mas as leis que regem o mundo espiritual, que é matriz, que é matricial dessa vida física, nós não temos condição de aprender na escola. Então, por muitas vezes, a vida ela nos ensina, mas é o Espiritismo que vai nos explicar em detalhes, porque o Espiritismo nos oferta essa visão mais alargada de mundo, inclusive descortinando o véu desse mundo espiritual que é regido por leis espirituais específicas. Então, nós vamos encontrar, né, que a escola, o estímulo, né, para que a escola espírita invista na formação desse pensamento cristão, destituindo as pessoas das amarras desse dogmatismo sectarista para o comprometimento do ser com o ideal da verdadeira libertação. A compreensão, ou seja, a informação, ela dentro da compreensão, ela estagia dentro do patamar da lógica. Então, a compreensão e acrescida da vivência de nossa natureza imortal. É preciso, meus amigos, fortalecer o estudo da codificação para que ela continue sendo para nós o lastro fundamental das lições da vida. E temos também na casa espírita um amplo espaço de trabalho, uma ampla oportunidade de trabalho bendita para a reparação dos nossos erros, para oportunizar a chance dos relacionamentos, muitas vezes com irmãos de reencarnações pretéritas, onde lá tínhamos dificuldades com esses irmãos. E é a casa espírita e é o trabalho dentro da casa espírita, na formação desses grupos de trabalho, é que a justiça divina nos oportuniza a chance de aparação de algumas arestas com esses irmãos de existências pretéritas. Então, o aspecto oficina de trabalho é um aspecto que também precisa ser valorizado e precisa ser trabalhado nessa nossa análise da dimensão, das diversas dimensões da casa espírita. É o exercício de agir em favor do próximo, no lastro da caridade, no trabalho em equipe que nos exercita, tanto no potencial de liderança, como também na humildade de sermos liderados. Trabalho em rede, trabalho conjunto, força integradora, onde nós vamos aprender, né, a grande aquisição que é a aquisição da soma de todas essas forças. E também, como último aspecto, a dimensão do templo,
É um espaço onde a criatura se religa no aspecto religioso, no aspecto da religiosidade com o Criador, né? Em verdade, é uma passagem linda de Humberto de Campos, no livro Boa Nova. No capítulo 17, eu extraí para ler para vocês aqui, Jesus na Samaria. Nos conta Humberto de Campos, né? Sobre essa questão do espaço, do templo que deve se constituir a nossa casa espírita. Em verdade, afirmo-te que virá um tempo em que não se adorará a Deus nem neste monte, nem no templo suntuoso de Jerusalém, porque o Pai é Espírito e só em Espírito deve ser adorado. Por isso, venho abrir o templo dos corações sinceros, para que todo culto a Deus se converta em íntima comunhão entre o homem e o Criador. Então, nós vemos que essa ligação é uma ligação cordial, é uma ligação de coração para coração. O nosso coração individual se religando ao Senhor da vida, se religando ao Criador. E aí, já de uma certa forma convictos dentro da fé raciocinada, que é ofertada pelo Espiritismo, nós temos a condição, entendendo essas dimensões da casa espírita, nós temos condição de nos aprimorarmos como trabalhadores espíritas e no tocante à divulgação do Espiritismo e no tocante à divulgação doutrinária, praticarmos o que eu classifico como sendo uma comunicação mais além. A comunicação, ela é um fenômeno natural. A comunicação perpassa o nosso cotidiano. A comunicação ordinária dos homens, a comunicação materialista faz efervescer todas as mídias, todas as notícias, todas as capacidades de conexão. Mas não é dessa comunicação que estaciona no seu nível informativo que estamos falando. Essa comunicação mais além, ela vai transpassar o nível informativo e vai nos ofertar, né, o nível formador, o nível do sentimento. A chave da comunicação, ela está no escutar. Mas a comunicação espírita, ela associa a caridade dessa escuta, né? A comunicação espírita, ela é caridosa. Onde houver uma pessoa, o espiritismo deve chegar. É o que eu chamo de espiritismo além muros. E o espiritismo não precisa de proselitismo, mas que a nossa atitude no social possa dar ensejo a essa prática cristã. E que possamos ser reconhecidos, além dos muros da casa espírita, como espíritas, como verdadeiros cristãos, que trazem a essência dentro de si, a essência do cristianismo primeiro e a prática do homem reto, que vamos ler lá no Evangelho, né? A prática dessa moral cristã, a prática da caridade, a prática da preocupação com o outro, a prática da comunicação não violenta e a prática e o exercício constante e diário de todas as virtudes que já temos condição de exercitar, de colocar em prática. Só não as colocamos porque somos muito preguiçosos. Somos muito renitentes na possibilidade de fazermos manifestada todas essas virtudes. A comunicação espírita é uma comunicação que vai evangelizar.
a comunicação ela vai integrar. Conceituamos pela Área Nacional de Comunicação Social Espírita da Federação Espírita Brasileira 3 pilares para a comunicação social espírita. A comunicação social espírita tem essa função integradora, que estamos aqui agora fazendo. Nós estamos conversando e refletindo sobre uma temática dentro de um espaço midiático, nos integrando em pensamentos, fazendo florescer conhecimento, fazendo florescer entendimentos. Então a comunicação ela tem esse potencial integrador. A comunicação ela também se utiliza desse potencial midiático. Eu estou falando com vocês através de uma plataforma da internet, o Google Meet, que transmite através, né, de toda uma técnica, de toda uma ciência de comunicação, a minha imagem e a minha voz para o salão da palestra, né, da atividade de hoje, que é de reunião pública. Então, a comunicação ela tem esse viés midiático, né, tecnológico, mas, acima de tudo, a comunicação, além de se articular dentro desse espaço tecnológico e midiático, além de se articular com essa força integradora, a comunicação social espírita, ela precisa agir na base da função evangelizadora. É urgente um estudo continuado em comunicação à luz do Espiritismo para que nós não nos detenhamos diante de todo esse potencial da entrega da mensagem espírita. A comunicação espírita é uma comunicação que desperta sentimentos, que emociona. E na medida que emocionamos o nosso interlocutor, existe a migração dessa mensagem que não mais estaciona apenas no nível informativo, mas é uma mensagem que vamos fixar dentro dos nossos corações, se provocar sentimentos, se provocar emoção. A comunicação social espírita, ela tem a capacidade, a competência de proporcionar noção de pertencimento. O trabalho de atendimento fraterno na recepção de um momento de reunião pública na casa espírita pode ser um grande ancoradouro para almas sofredoras. E esses irmãos, se bem acolhidos, se bem recebidos, casa espírita, lugar de cuidado. Se esses irmãos forem bem recebidos, eles certamente vão ganhar essa noção de pertencimento. Vão ganhar e vão recuperar aquelas sensações dos primeiros cristãos que ofertavam a todos aqueles que sofriam, os irmãos da casa do caminho, o consolo de uma mão amiga, de um abraço caloroso, né? Então nós podemos afirmar, sem sombra de dúvidas, já fazendo o nosso encaminhamento para o final, para que a mensagem esclarecedora e consoladora do Espiritismo, para que essa mensagem possa estar ao alcance e a serviço de todos, no campo moral e espiritual, a comunicação social espírita deverá ser exercida com a mesma potência da doutrina que pretendemos traduzir. Para isso, não podemos apenas estacionar no nível informativo da comunicação, mas estender a sua ação para um nível formador. E muitas vezes, meus irmãos, uma atitude fala muito mais do que 1000 palavras, porque uma atitude também se associa a essa ação caritativa. E só para encerrarmos, alguns pensamentos que eu colhi. O primeiro é uma resposta de Emmanuel à pergunta 218 no livro Consolador. A propaganda doutrinária, perguntam a Emmanuel, a propaganda doutrinária para a multiplicação dos prosélitos é a necessidade imediata do Espiritismo? E Emmanuel
nesse capítulo que vai tratar de iluminação, responde: de modo algum. A direção do Espiritismo, na sua feição do Evangelho redivivo, pertence ao Cristo e seus prepostos, antes de qualquer esforço humano, precário e perecível. A necessidade imediata dos arraiais espiritistas é a do conhecimento, lembram? Casa espírita, escola, estudo. A necessidade imediata dos arraiais espiritistas é a do conhecimento e aplicação legítima do Evangelho. Casa espírita, núcleo, hospital. De parte de todos quanto militam nas suas fileiras, desejosos de luz e de evolução. O trabalho de cada um na iluminação de si mesmo deve ser permanente e metodizado, ou seja, com método, constante, com afinco, sem vacilações, sem esmorecermos diante das dificuldades. Os fenômenos acordam o espírito adormecido na carne, mas não fornecem as luzes interiores, somente conseguidas à custa de grande esforço e trabalho individual. O mediunismo não é exclusividade da doutrina espírita. Melhor dizendo, na doutrina espírita, sob os auspícios da doutrina e do conhecimento espírita, nós já temos a possibilidade de exercermos a mediunidade, não apenas o mediunismo, ou seja, o simples contato entre os dois planos da vida, sem dar a esse contato nenhum outro encaminhamento dentro do aspecto da nobreza, dentro do aspecto de aquisições morais, dentro de programas iluminativos. A palavra, voltando a Emmanuel, a palavra dos guias e mentores do além ensina, mas não pode constituir elementos definitivos de redenção, cuja obra exige de cada um sacrifício e renúncias santificantes. Isso eu acho magnífico quando aprendemos isso com o conhecimento espírita. Ninguém evolui o outro. A própria pessoa precisa empregar esforços para a sua autoiluminação. Por mais que eu ame o meu marido, por mais que eu ame meus filhos, eu não posso evoluí-los. Eu posso estar com ele como companheira de uma jornada, mas eu não posso evoluí-los. A nossa evolução, meus amigos, ela é solitária. Fazemos a nossa evolução em solitude, com o auxílio e a presença, claro, né, dos nossos amigos espirituais, dos nossos amores encarnados, como auxiliares desse processo. Agora, quem vai chancelar e quem vai efetivar a nossa evolução somos nós mesmos, nesse caminhar solitário em direção à luz. E aí termina Emmanuel sobre essa questão da iluminação. A palavra dos guias e mentores, cuja obra exige de cada um sacrifício e renúncias santificantes no laborioso aprendizado da vida. Então, nós precisamos, né, empreender esforços para nos coadunarmos com a mensagem espírita e podermos ser para ela, não propagandistas, mas sermos seus mensageiros. Qual é a diferença? O mensageiro vive a mensagem. O propagandista é um simples elemento propagador de ideias, que muitas vezes não convence porque não traz consigo a credibilidade para isso. Então, meus irmãos, que possamos nos colocar na rota do trabalho e não medirmos esforços para sermos colaboradores do Cristo e tarefeiros do bem. Muito obrigada por essa oportunidade de estar com vocês.